tarde a todos sejam bem-vindos ao Tribunal Regional Foco Eleitoral no desembargador do Amapá, João Lage, sessão presidente do do dia Tribunal de 23 Justiça de do Amapá. julho Presidente do de Tribunal 2024. Regional Saúdo, Eleitoral do Amapá. cumprimento meus pares, Na tela, no a canto direito procuradora, superior, logo do TRE, no canto direito inferior, janela de Libras com regional eleitoral, os senhores intérprete. Na advogados barra presentes, inferior, o são Fábio, o 16 Severo, e 3, a vocês que nos 23 de acompanham setembro de nas redes 2024, sociais. 53ª Estejam sessão todos se sentindo judiciária ordinária. bastante à vontade e em casa. É com grande satisfação que compartilho com os pares e com toda a sociedade uma importante iniciativa do CNJ, que é o selo da linguagem simples, que foi instituído pela Portaria 143 de 2024. Foco na parte central da mesa. Selo que visa reconhecer e Da esquerda para a direita, a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Tereza, desembargador João Lage e a secretária da sessão, Milene Lages. A Lages. será concedida anualmente em outubro, e o mês que celebraremos o Dia Internacional da Linguagem Simples. O TRE aderiu ao Pacto Nacional da Linguagem Simples no dia de ontem, quando assinou, em conjunto com o Tribunal de Justiça do Amapá, com a Unifap, com a Radiodifusora e com o Bloco do Abel, acordos de cooperação técnica com o objetivo comum Foco no de desembargador simplificar João a Lage. linguagem jurídica Ele é e branco, de promover cabelos castanhos uma escuros, comunicação curtos, eficiente usa e óculos de inclusiva. armação escura, traja a Outro toga eixo preta. deste pacto é o incentivo ao uso de versões resumidas de votos nas sessões de julgamento. Essa prática visa tornar nossas decisões mais acessíveis e compreensíveis para todos os cidadãos, sem prejudicar a juntada da versão ampliada nos processos judiciais. Então, é uma recomendação aqui, partindo da recomendação 144 de 2024 do CNJ, nós recomendamos assim, a todos os colegas magistrados, aos nossos assessores, que adotem sempre, na medida do possível, uma leitura e uma confecção de uma versão resumida nos nossos votos aqui. Sem prejuízo, logicamente, de juntar ao processo, ao final, a versão ampliada e a versão final de nossas decisões. Essa abordagem não apenas promove uma comunicação mais clara e eficiente, mas também fortalece a transparência e a compreensão de nossas decisões. Então, contamos com a colaboração de todos e eu tenho certeza que no ano que vem, quando formos aferir, no Dia Internacional da Linguagem Jurídica, aferir os tribunais que obtiveram mais essa premiação, não tenho dúvida que o TRE da Amapá, como é vanguarda, um tribunal de vanguarda no Brasil, conseguirá certamente mais este êxito. Então, dito isto, nós passamos a anunciar os processos, vamos te retirar de pauta, por despacho nos autos, o item 5, não é isso, Milene? Isso, está retirado de pauta a prestação de contas eleitorais 601.334 de 2022, cujo a interessada é Magdiel Eliton Aires do Couto. Aliás, é o interessado. Esse processo vai ser pautado, já tem data? Presidente. Não está pautado, então não tem data ainda, né? Os demais permanecem na pauta. Então, começaremos pela prioridade para dar possibilidade à CEJUD de, até o dia 31, nós corremos com a publicação dos acordos. Em julgamento, o item 4 é a prestação de contas eleitorais 601.385, de 2022, a interessada é Márcia Regina Souza Gomes, e o relator deste processo é o ilustre juiz Rivaldo Valente. Comporão a turma, junto com sua excelência, os juízes Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Normande Souza, Tina Souza e Paola Santos, além de João Lage. Ilustre relator, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Foco no juiz Rivaldo Valente. Ele é branco, de cabelos grisalhos, curtos, usa óculos de armação escura, tem barba escanoada, grisalha. Traja a toga preta. Pelo canal do YouTube, boa tarde. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas de campanha de Márcia Regina Souza Gomes, candidata ao cargo de deputada federal pelo Partido Social e Liberdade PSOL das eleições de 22. As contas foram julgadas aprovadas com ressalva pelo acordo do TRE 8.015 de 2023. O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso especial sustentando a ofensa ao artigo 37 da Constituição,
ao artigo 275 do Código Eleitoral e aos artigos 489, parágrafo 1º, inciso 6º, e artigo 1022, inciso 1, 2 e 3 do Código de Processo Civil, e aos artigos 35, 44 e 60 da Resolução 23.607. Alegou ainda que o acordo teria sido omisso ao não apreciar os gastos sob a ótica dos princípios da transparência e da economicidade e se aplica aos processos de prestação de contas os princípios constitucionais que regem a administração pública. Pontuou que foram aceitos documentos genéricos que não comprovam efetivamente os gastos com pessoas físicas, e é possível a exigência de documentação comprobatória adicional para verificar a efetiva prestação de serviços. Por essas razões, indicou a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 133.342, correspondente aos recursos oriundos do financiamento público de campanhas eleitorais para os quais não houve comprovação da regularidade das despesas registradas. Admitido o recurso especial, os autos foram remetidos ao TSE, que deu parcial provimento ao recurso especial para, aspas, determinar o retorno dos autos ao TRE, a fim de que, mantidas as conclusões do acordo regional acerca da comprovação das despesas, a Corte de Origem proceda à nova análise da regularidade dos gastos com pessoal realizados com recursos públicos, à luz do princípio constitucional da economicidade e dos postulados inscritos no artigo 37 da Constituição da República. Fecha aspas. É o relatório, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Doutora Sara Cavalcante, boa tarde, doutora Sara. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, foco na Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Teresa. Advogados aqui presentes, o Ministério Público apenas reitera os termos do parecer já apresentado nos autos. Parecer reiterado, devolvo a palavra. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, conforme relatou-se, por determinação da Corte Superior, foi determinado o retorno dos autos a este colegiado para que seja realizada a análise da regularidade dos gastos com o pessoal realizados com recursos públicos, à luz do princípio constitucional da economicidade e dos postulados no artigo 37 da Constituição Federal. Alega o Ministério Público Eleitoral que as contratações de pessoal não observaram o princípio da economicidade, tendo em vista que os contratos apresentados para comprovar os gastos possuem cláusulas padronizadas, não indicando os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas, bem como a justificativa do preço contratado. Por essa razão, pugna pela desaprovação das contas, assim como o recolhimento ao erário de R$ 133.250, montante referente a todas as contratações de pessoal, as quais reputas irregulares, por terem sido apresentados contratos com cláusula genérica. Pois bem, de início registro que, comungo do entendimento firmado no acordo do TRE 8.015 de 2023, de que a documentação comprobatória apresentada pela candidata foi suficiente para comprovar a regularidade desses gastos com o pessoal. Isso porque, para além dos contratos firmados entre a candidata e as pessoas físicas contratadas, observa-se que, para os gastos, emitiram-se notas fiscais, corroborando-se cada uma delas com respectivos comprovantes de transferência bancária e documento pessoal do contratado, de modo que não há qualquer prejuízo à transparência e à efetiva fiscalização dos recursos despendidos nestes casos. O fato de os contratos juntados nos autos conter cláusula genérica não é capaz de desabonar a confiabilidade da documentação idônea apresentada na forma do artigo 60, caput e parágrafo 1º, inciso 1º e 3º da Resolução do TSE 23.607. Em relação ao descumprimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 35 da norma citada, assinalo ainda que os contratos apresentados não imiscuem com rigor as informações acerca do local de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. Observo que é possível verificar nos contratos juntados o atendimento parcial da norma, extraindo-se do contrato informações acerca da qualificação, atividade desempenhada e vigência do contrato de trabalho. Neste ponto, importa ressaltar que esta Corte entendeu para as eleições de 2022 que a ausência parcial de informações exigidas pela norma de regência é falha formal, no caso que não impedem a escorreta fiscalização das contas. E trago
Julgados desta corte, a relatoria do juiz Mário Júnior. Peço vênia só para especificar o ponto relacionado a este julgado, senhor presidente, que no item 2, abre aspas, diante de documentos de identificação dos contratos, das notas fiscais e dos comprovantes de pagamentos apresentados, não há qualquer embaraço para a compreensão e para o controle do labor exercido nos serviços listados, razão pela qual deve ser ressaltada a argumentação de desaprovação das contas, em razão de alegada cláusula genérica. Precedente aqui do TRE, julgada respectivamente no dia 26 de 4 de 2023 e 27 de 4 de 2023. Lá do outro, por oportuno, anoto que a ausência parcial de outras informações exigidas pela norma de regência, resolução do TSE 23.607, artigo 35, parágrafo 12, no cenário acima apresentado, é falha formal que implica tão somente a anotação de ressalva. Fecha aspas. De igual modo, também tem um julgado desta corte de relatoria do juiz Anselmo Gonçalves. Peço venha somente para fazer o destaque no item 6, a ausência parcial de outras informações exigidas pela norma de regência do TSE, resolução do TSE 23.607, artigo 35, parágrafo 12, no cenário apresentado, é falha formal, precedente deste tribunal, na prestação de conta de relatoria do juiz Carmo Antônio, designado o juiz Mário Júnior. Fecha aspas. No que se refere ao viés da economicidade, salienta-se que as contratações resgatadas pelo parquê, que oscilam entre os valores de 8.000, coordenador de campanha, e de 1.200, serviço de militância, guardam compatibilidade com os valores pagos, em média, para serviços da mesma natureza. E no caso de coordenadores de campanha, que apresentaram pagamentos mais elevados, não transbordaram a margem de discricionariedade dada aos candidatos pela legislação eleitoral, não havendo elemento nos autos, além da mera presunção que lastreiem a alegação de anti-economicidade ou desvio de finalidade. Tomás releva notar que, como bem destacado no acordo anterior, a candidata, ao contratar 46 pessoas físicas, não extrapolou o limite de número de contratações, estabelecido no artigo 41 da resolução do TSE 23.607, e que para as eleições de 2022, no Estado do Amapá, para o cargo de deputada federal, era de 406 contratados. Diante desse cenário, forçoso o reconhecimento da inexistência de qualquer violação ao ditame da transparência, publicidade, razoabilidade e economicidade nos gastos impugnados pelo parquê e da regularidade formal e material deste. Diante disso, mantenho todos os termos do voto anteriormente prolatado, mantendo a aprovação com ressalvas das contas de Márcia Regina Souza Gomes, candidata ao cargo de deputada federal pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, nos termos do artigo 74, inciso 2º da resolução do TSE 23.607. É como eu voto, senhor presidente. Voto, então, pela imagem ampla do plenário. Aprovação com ressalvas, senhor presidente. Com ressalvas. Como vota o juiz Carmo Antônio? Acompanhe, excelência. Acompanha o juiz Anselmo Gonçalves? Também acompanho, senhor presidente. Juiz Normande Souza? Eu também acompanho, excelência. Juíza Tina Souza? Com relator. Paula Santos? Com relator, presidente. Também acompanho e anuncio o resultado. TRE da Amapá, por unanimidade, aprovou com ressalvas as prestações de contas de Márcia Regina Souza Gomes, referente às eleições de 2022, nos termos do voto do juiz relator. Agora anuncio em julgamento. Foco no desembargador João Lage. Julgamento em conjunto. A AIG número 601.549 de 2022. A AIME 601.622 de 2022. E a AIME número 600.007 de 2023. É uma continuação de julgamento. Esse processo foi continuado ontem. Já estamos no julgamento do mérito. No mérito, após os votos do relator desembargador Carmo, do juiz Anselmo Gonçalves, do juiz Paulo Madeira, julgando parcialmente procedente a AIGE e procedente às AIMES, 3 votos pelo julgamento parcial da AIGE e procedente à AIME,
Ontem, na sessão de ontem, abriu a divergência a juíza Tina Souza, no que foi acompanhada pela juíza Paola Santos, pela improcedência de todas essas ações. O julgamento, então, foi transferido para o dia de hoje, aguardando o voto do juiz Rivaldo Valente e João Lages. Então, concedo a palavra ao ilustre juiz Rivaldo Valente para proferir seu voto neste processo. Do plenário. Obrigado, senhor presidente. Foco no juiz Rivaldo Valente. Para primeiro esclarecer ao tribunal que ontem não tive condições de participar do julgamento, estava em trânsito, viajando para esta cidade de Macapá. Ainda tentei acessar de modo remoto, mas a internet estava muito deficiente, não consegui acesso. E hoje pela manhã tive a oportunidade de assistir a sessão gravada pelo canal do YouTube, até para conhecer os votos que foram pautados na sessão de ontem, voto inaugurado a divergência, inclusive inaugurada pela juíza doutora Tina, e o voto também da doutora Paola. Então, hoje me sinto seguro para trazer em mesa o meu voto e na oportunidade, agradeço a paciência ao presidente também do tribunal por permitir que traga em mesa o meu voto nesta oportunidade. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional, ilustres advogados presentes nesta sessão. Senhor presidente, trata-se de ação eleitoral proposta em face das candidaturas do PTB, alegando fraude na cota de gênero nas eleições para o cargo de deputado estadual. A ação alega que as candidatas Sandra de Almeida Nunes, Maria Trindade da Silva Ramos e Maria Mary Ferreira Pastana concorreram de forma fraudulenta nas eleições gerais de 2022. A Constituição Federal e a legislação eleitoral brasileira, notadamente a Lei 9.504, estabelece a obrigatoriedade de uma cota mínima de 30% e máxima de 70% para as candidaturas de cada gênero, visando a promoção da igualdade de gênero nas eleições. A referida norma busca garantir uma maior representatividade feminina no cenário político. Para que se configure fraude à cota de gêneros, é necessário demonstrar que houve um ato deliberado do partido ou das candidatas visando burlar a referida exigência legal. A jurisprudência do TSE tem entendido que a simples desistência de candidatas ou a obtenção de poucos votos não configura por si só a fraude à cota de gênero, sendo imprescindível a comprovação de má-fé ou dolo na ação. Analisando os autos e as provas apresentadas, verifica-se que houve desistência tácita da candidatura de Sandra, motivada por um fato de força maior, qual seja o desaparecimento de seu filho, que justificadamente a afastou da campanha eleitoral. De plano, não há indícios de que sua candidatura tenha sido registrada com a intenção prévia de desistir ou de que tal fato tenha sido manipulado pelo partido para bular a cota de gênero. A renúncia de Maria Trindade da Silva Ramos, bem como o indeferimento do registro de candidatura de Maria Mary Ferreira Pastana, apresentados como indícios de fraude na composição da cota de gênero, não caracteriza por si só fraude da cota de gênero feminina. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a mera ocorrência de renúncia ou indeferimento por si só não configura fraude, sendo necessário um conjunto probatório robusto que demonstra a intenção deliberada de burlar a norma. A renúncia de uma candidatura pode ocorrer de diversos fatores alheios à fraude, como questões pessoais, familiares ou profissionais, que impeçam a continuidade na disputa eleitoral. Do mesmo modo, o indeferimento do registro pode resultar de problemas documentais ou processuais, não necessariamente vinculado a uma tentativa de fraude. Além disso, extrai dos autos que a agremiação, malgrado tenha procedido à substituição das candidatas, manteve a exigência contida no artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições, haja visto que também houve a renúncia de uma candidatura do sexo masculino, senhor Ivan César Cardoso Martins, e, posteriormente, o indeferimento,
sem que houvesse também substituição das candidaturas de José Natanael Silva dos Anjos e de Elson da Costa Muniz, cumprindo-se, assim, a exigência legal, uma vez que restou ao PTB 12 candidatos do sexo masculino e 6 candidatas do sexo feminino viáveis ao final do pleito. Há que se reconhecer que se manteve a proporcionalidade exigida para cada gênero e não houve qualquer mácula na exigência entabulada no artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Julgar procedente uma ação eleitoral com base apenas nesses elementos isolados representaria um risco de afastar mulheres do pleito eleitoral, indo na contramão do objetivo da norma, que visa exatamente promover a participação feminina na política. Além disso, tal entendimento poderia desestimular partidos e federações a lançarem candidaturas femininas, temendo sanções com base em indícios frágeis ou até mesmo restringindo candidaturas femininas de novas lideranças, só admitindo candidatura de mulheres que já foram candidatas e tiveram votos razoáveis nas eleições que disputaram, impedindo candidatura com baixa votação. Senhor presidente, até para mostrar de forma configurada, a Justiça Eleitoral, assim como todo o poder público, tem estimulado as candidaturas femininas, até para fomentar. A própria Justiça Eleitoral tem feito uma campanha intensiva para incentivar essas candidaturas, uma vez que o cenário democrático Permanece o foco no juiz Rivaldo Valente. Mais do sexo masculino. Então, a política de inclusão da mulher nas eleições é um papel também da Justiça Eleitoral. E assim, eu imagino assim a mão da Justiça, quando você juntar as mãos e colocar numa torneira e você deixar encher a sua mão com aquela água, você depois espremer a sua mão com tanta força, a água vai sair, vai esvaziar e não vai sobrar uma gota. Então, a Justiça tem que olhar também cada caso. A resolução que o próprio Ministério Público, e foi apresentado, inclusive, na palestra de Vossa Excelência, que assisti presencialmente naquele congresso internacional em Belém, o seu voto, a sua palestra, senhor presidente, me trouxe a analisar um outro cenário, né, na situação de análise dessa cota de gênero. E é nesse rumo que estou conduzindo, inclusive, meu voto. E a Justiça também não pode espremer com uma mão, senão as candidaturas femininas vão acabar sendo, impedindo elas de participarem, sendo vítimas. E os próprios dirigentes partidários sequer são parte nesses processos judiciais. Eles são praticamente imunes de qualquer responsabilidade. Porque quando a gente vê nesses processos que envolvem cota, os dirigentes partidários não fazem parte. Não fazem parte desse processo judicial e ficam praticamente imunes, doutor Fábio, nessa situação. Então, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, a própria advocacia tem que olhar também nesse cenário e verificar que não pode espremer, não pode arrochar essa participação feminina, tem que olhar também pelo outro ângulo. E é isso que eu analisei no meu voto, senhor presidente. Então, eu concluí aqui que não há nos autos elementos que demonstrem que a candidatura foi fictícia ou que houve má-fé em sua inscrição. Diante do exposto, não restou comprovada a alegação de fraude na cota de gênero por parte do partido ou das candidatas. Ausente, inclusive, a demonstração de dolo ou má-fé. Não pode concluir pela procedência da ação. Diante desse quadro, por não vislumbrar acervo probatório robusto com aptidão para reconhecer a fraude na cota de gênero, peço vênia ao eminente relator e aos juízes que o acompanharam e acompanho a divergência inaugurada pela juíza Tina para divergir e votar pela improcedência das ações. Senhor. É como eu voto, senhor presidente. Perfeito. Antes de eu votar, doutor Imagem ampla do plenário. Agora foco no desembargador João Lage. Será sempre uma honra tê-lo, tá bom? Obrigado. Então, passo em seguida aqui o meu voto. Eu vou simplificar aqui o meu voto, entrego, logicamente, que o voto vai depois juntado ao processo, vamos simplificar, falando até para que os internautas que nos acompanham, todos aqueles que estão presentes, possam compreender, né, numa linguagem bem simples, aquilo que é o que eu penso e, logicamente, aquilo que as minhas conclusões após me debruçar sobre esse processo.
eu inicio fazendo essa crítica que o doutor Rivaldo muito bem colocou. O nosso eleitorado brasileiro, nós somos eleitores brasileiros, são mais de 50% de eleitores brasileiros são mulheres. Mais de 50% de pessoas que votam nesse país são mulheres. E nós estamos, e quando eu falo nós, eu falo o povo brasileiro todo, nós estamos há 18 anos, há exatamente 18 anos, insistindo nessa tecla de inclusão, de participação da mulher na política. No voto de ontem, a doutora Tina e no voto de hoje, o doutor Rivaldo, mencionaram uma palestra que eu proferi no Seminário Internacional de Direito Eleitoral, agora, no mês passado, lá em Belém, em que defendi que o judiciário tem que ser um pouco mais ativo, proativo até, porque há possibilidade, porque nós temos tratados internacionais, nós temos a Constituição, nós temos leis e resoluções do TSE e nós temos, acima de tudo, o protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero, que nos autoriza a fazer valer não o que temos hoje, porque diferentemente de qualquer estabelecimento em regra inclusiva, de cotas, por exemplo, para negros, para indígenas, para pessoas deficientes, onde a cota se reserva, a vaga se reserva na instituição, por exemplo, para vestibular, cota para negro, concursos públicos, cota para deficientes e para indígenas, e assim por diante. Aqui, no eleitoral, se reservou vaga, cota para registro de candidatura sem garantir vaga. O que eu defendo, e sem nenhum demérito, acho que vale a pena rever o que eu falei lá em Belém. Eu defendo que o Poder Judiciário, nós temos uma grande oportunidade de, seja de ofício, seja através por provocação dos advogados ou do Ministério Público, de fazer valer a cadeira, 30% de cadeira. Afinal de contas, insisto, há 18 anos o nosso legislador, não é o judiciário, é o legislador brasileiro, o Congresso Nacional, que estabeleceu essa questão das cotas, da participação política da mulher, que inicialmente a cota era 20% e alguns anos depois mudou para 30%, e até hoje temos isso, 30% para gênero, e de modo que nós estamos, então, nesse périplo, digamos assim, nessa tentativa de fazer essa inclusão há 18 anos. No ano passado, no final da gestão do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Gonçalves, Benedito Gonçalves, o TSE deu uma guinada jurisprudencial que culminou na súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, estabelecendo alguns parâmetros para essa questão de análise. E por que fizeram isso? Porque a cada ano, de 2 em 2 anos para a eleição, sejam eleições gerais, sejam eleições municipais, aquelas pessoas que tinham a obrigação de evitar a fraude, e aquelas pessoas que o doutor Rivaldo falou, os partidos políticos, os dirigentes de partidos políticos, que deveriam figurar no polo passivo dessas ações, eles não vêm. O legislador não colocou, por exemplo, um presidente de partido, um diretor regional ou municipal, para estar respondendo por isso, porque se fizesse, talvez os partidos começassem a pensar melhor e acompanhar melhor a questão do ingresso da mulher na política. O grande problema nesses 18 anos é esse. Primeiro, estabelecemos, a contrário senso de tudo que é política de inclusão, estabelecemos uma inclusão na entrada e não na saída na reserva de vagas. E segundo, não responsabilizamos os partidos, que são quem tem a obrigação de garantir a participação feminina e o registro adequado das mulheres na política. Eu faço essa crítica, e enalteço e agradeço a lembrança da palestra que proferi ali em Belém, tanto pela doutora Tina ontem,
e hoje pelo doutor Rivaldo. E feito isso, eu tenho a dizer assim, os próprios impugnados e investigados, eles dizem, né, que deve-se respeitar aquela condição do registro. O DRAP do PTB, quando foi registrado, no dia do registro, ele constava ali registrado, ou seja, o PTB fez uma convenção e trouxe para a Justiça Eleitoral 23 candidatos aprovados na convenção. Quando o PTB fez isso, o PTB ele escolheu 23 representantes do partido que disputariam o cargo de deputado estadual. Dentre esses 23, nós tínhamos ali 15 homens e 8 mulheres. Essas pessoas e essa quantidade apresentada pelo partido representava exatamente, no caso dos masculinos, 65,22% da candidatura masculina. E no caso feminino, 34,78% das candidaturas femininas. Então, vejam, na hora que o partido propõe o DRAP, a cota está correta. Só que o DRAP, ele é um processo que a Justiça vai verificar se os candidatos apresentados, eles têm condições de elegibilidade, se eles têm alguma causa de inelegibilidade, vai aferir se essas pessoas, e vai aferir também a cota, se tem esse número, 70% masculino, 30% feminino. É nesse processo do DRAP, registro das candidaturas, que a Justiça Eleitoral se debruça. Mas, paralelamente a esse processo, a Justiça também se debruça nos RRC, nos registros de candidaturas individuais. E o que é que acontece? Quando alguém é impugnado pelo Ministério Público, por exemplo, ou por algum partido, e a Justiça Eleitoral indefere, por exemplo, tem que se comunicar no DRAP. O partido ele é intimado e ele tem a opção, é opcional para ele substituir o candidato que foi impugnado, ou que desistiu, ou que renunciou, ou que faleceu. O partido ele é esclarecido. Ele tem que ser esclarecido para fazer essa mudança. E vejam, como o próprio... aliás, eu quero registrar assim, todo o empenho do Dr. Fábio Lobato. Dr. Fábio, o senhor realmente é um advogado que merece de todos nós o melhor reconhecimento. O senhor veio 2 vezes comigo despachar esses processos, eu me debrucei em cima de todos os argumentos, né? E argumentos muito substanciosos, substanciais também para a resolução e, logicamente, formação do convencimento. E o próprio o advogado, representante dos impugnados e dos investigados, ele trabalhou com essa ideia. O DRAP transitado em julgado, acabou. Se lá no DRAP foi transitado em julgado, não tem que a Justiça Eleitoral dizer que a regra dos 70%, 30% não foi cumprida. Esse raciocínio do Dr. Fábio está corretíssimo. O DRAP, se o partido apresenta 70% e 30% de candidatos, e esse número é adequado e compatível com a cota de cada gênero, transitado em julgado, ninguém mais pode dizer que é mais nem menos, tem que ser aquilo. E aqui reside o problema. Aqui reside o problema. Porque o PTB, ao apresentar o DRAP, ele apresentou 23 candidatos. Foram 23 candidatos, e em cima desse número total, que é 100%, nós temos que fazer a regra proporcional. À medida que vai desistindo gente, vai renunciando, vai acontecendo indeferimentos de registro da Justiça Eleitoral, à medida que isso vai acontecendo, compete ao partido preservar a cota, não em cima do número, fora daqueles que foram registrados. Então, vejam, no caso concreto aqui, foram registrados esses candidatos e, ao longo do caminho, Ivan César Cardoso Martins renunciou.
Maria Meire Ferreira Pastana foi impugnada e foi indeferida o registro dela. Maria Trindade da Silva Ramos renunciou. Dielson Costa Muniz e José Natanael Lima dos Anjos foram impugnados. E depois Joaquina da Silva Ramos renunciou. Onde é que eu vou fazer a conta dos 70%, 30%? Eu diminuo desses candidatos que foram saindo ou eu considero aqueles 28 do DRAP? O partido deveria, pelo menos, penso eu, com todo respeito, de vir à Justiça Eleitoral e dizer: juiz eleitoral, não é para fazer eu não vou concorrer com 23 candidatos, porque teve gente aqui que desistiu, teve gente aqui que foi impugnada, teve gente aqui que renunciou. Eu vou concorrer com menos. E aconteceu isso, e o partido ficou omisso. O partido não fez essa comunicação à Justiça Eleitoral. E esse aqui é o problema. Então, a conta dos 70% e 30% deve ser feita levando em consideração o registro de 23 candidatos. Por causa, e aí, aqui é importante, e aí com todo respeito a todos que já votaram, do relator, e aí o meu voto aqui, eu quero integrar o voto do relator, mas o problema é que a resolução 23.609 de 18 de dezembro de 2019, que ninguém ainda não falou nela, que trata dos registros de candidatura, e foi alterada, pela resolução 23.675 de 2021, portanto, antes dessas eleições, ela diz bem claro para essas situações: o cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido, com a devida autorização do candidato ou candidata, e deverá ser observado nos casos de vagas remanescentes ou de substituição. A resolução do TSE não deixa dúvida, margem de dúvida nenhuma. O cálculo para tirar os 70% e 30%, o cálculo é feito do DRAP apresentado pelo partido. Permanece o foco no Repito, desembargador artigo 17, João Lage. parágrafo 4º da resolução 23.609 de 2019, alterada, aliás, com a redação dada pela resolução 23.675, que diz que os cálculos dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido. É aí que eu faço a conta. E esta norma não foi considerada por ninguém até agora, nem pelos impugnados e investigados. Candidatos renunciaram, como eu falei. Vi as anotações, eu já falei deles todos aqui. O que os impugnados e representados pretendem é que a Justiça Eleitoral faça o cálculo de 70%, 30% a partir do remanescente, ou seja, de 12 homens e 6 mulheres, tirando aqueles que saíram renunciando ou desistindo, e não seriam, então, 23 candidatos, seriam 18, sem considerar a renúncia de Joaquina da Silva Ramos, porque ela renunciou sem comunicar ao partido, e a menos de 10 dias das eleições. Então, a defesa insiste nisso, fazer o cálculo em cima do remanescente, desrespeitando o próprio DRAP que transitou em julgado, sem considerar também o caso da Joaquina. É evidente que o cálculo não pode ser feito como pretende a defesa. Primeiro, porque o partido deve substituir os candidatos que renunciarem ou tiverem seus registros indeferidos ou cancelados. Isso é uma norma obrigatória que está no artigo 13 da Lei das Eleições, a Lei 9504. Deveria substituir, aí é que eu faço um poder-dever, porque quando se trata de cota feminina, o partido tem a obrigação de manter os 30%. E não pode deixar de observar que o número de candidatos que ele apresentou para registro tem que ter os 30% ali. Tinha que substituir e respeitar esses 30%, não subtraindo aqueles que foram saindo pelo meio do caminho, mas o número total que o próprio partido apresentou. Então, deveria substituir Ivan,
deveria substituir a Meirinha do Marabaixo, deveria substituir a Maria Trindade, o Dielso e o José Natanael, para manter um número de 23 inicialmente registrados. Ou, na pior das hipóteses, pedir para a Justiça Eleitoral homologar um número menor daquele que foi proposto na inicial do DRAP. Mas o que aconteceu nos autos? O secretário do partido, chamado Randolfo Antônio Ribeiro da Silva, Pinheiro da Silva, Randolfo Antônio Pinheiro da Silva, reconheceu que foi ele que orientou ao partido a não realizar a substituição. E aqui um problema sério. O próprio secretário do partido, ele orientou o partido a não fazer isso. E o partido, talvez por orientação do secretário, ele era secretário do partido, acho que era esse o cargo dele, ele era um dos dirigentes do partido, mas ele veio em audiência e ele disse, eu que orientei a não substituir. Certamente porque ele pensava que a conta ia ser feita aqui, dos remanescentes, sem considerar o DRAP. E uma vez transitado em julgado, acabou. Tem que ser considerado o DRAP. Então, esta orientação foi equivocada, mas, para mim, é prova suficiente de que o partido político teve ciência das renúncias e indeferimentos, mas ficou inerte em clara demonstração de que não procurou cumprir a obrigação legal de inclusão e participação da mulher na política. Repito, o partido estava obrigado pela lei eleitoral. E qual é a lei eleitoral? A Resolução 23.609 de 2019, o artigo 17, parágrafo 4º, com a redação que lhe deu a Resolução 23.675 de 2021, além do que o artigo 10, parágrafo 3º e artigo 13, caput da Lei das Eleições. Essas normas têm caráter impositivo. Os percentuais são de obrigatória observância, incidindo sobre a quantidade de candidatos efetivamente registrados pelo partido. Então, foi a orientação errada do Randolph que certamente ocasionou todo esse desconforto ao partido. Para mim, portanto, está claro que houve fraude, sim, à cota de gênero, a partir da omissão na substituição, deixando transitar em julgado o DRAP sem priorizar a participação feminina na utilização daquelas mulheres, né, na Maria Meire, na Maria Trindade e na Joaquina Ramos, utilizando essas mulheres apenas para, aparentemente, cumprir os 30% do registro de gênero. Para mim, a prova, a partir daqui no voto, eu mostro que a prova não é frágil. A meu ver, a prova é substancial que nós temos aqui para reconhecer essa fraude. A meu ver, dá aquela certeza de que um partido reincidente no tratamento de inclusão feminina da mulher e que não regulariza o DRAP, e ao invés de substituir as candidatas que vão saindo por outras, faz as substituições, como eu já vou falar que aconteceu aqui, não, que deixa de passar um numerário suficiente, uma assistência suficiente para que essas mulheres possam ter capacidade e condições de disputar e vencer uma eleição. Mas tudo isso aqui, esse conjunto, ele tem provas robustas, como consta da inicial, para dizer da fraude. Não apenas a operação matemática que eu acabei de falar, mas a omissão partidária firmam a minha convicção para afirmar isso, que neste caso ocorreu a fraude prevista no artigo 10, parágrafo 3º. Existe informação de que Maria Joaquina renunciou 10 dias antes do pleito. A lei eleitoral diz que não há mais o que fazer quando a renúncia é 20 dias antes do pleito. Por motivo de foro íntimo, ela renunciou. Isto, para mim, não impedia. Ela renunciou para não impedir a irmã Maria Ramos, mas a Maria Ramos, quando ela renunciou, quando a Joaquina renunciou, a Maria Ramos já havia renunciado, contra a própria vontade, como ela própria diz. Em outras palavras, quando Joaquina renunciou, a irmã Maria Ramos já havia renunciado. Logo, como renunciar para não prejudicar a irmã
que já tinha desistido antes da decisão de Maria Joaquina. Não tem lógica esse argumento. Maria Trindade, repito, renunciou em 1º de setembro e a Joaquina em 22 de setembro, próximo ao pleito. Aliás, não se trata de analisar a partir do espelho da súmula do TSE, como foi dito aqui. Eu não estou analisando esse caso e o que eu falei em Belém é completamente, diametralmente oposto a isso que eu falo aqui. Os exemplos que utilizei lá foram aquela questão, inclusive, de fraude, que estávamos julgando o processo da Zeneide, em que havia ali uma mulher eleita. Aqui parece que não há nenhuma mulher eleita, mas eu não estou analisando, colocando ao meu lado apenas a súmula, muito pelo contrário. Eu estou fazendo uma operação matemática mostrando que a lei eleitoral, artigo 17, parágrafo 4º, não foi atendido. Mas também digo que o desleixo do partido, aliado às demais circunstâncias trazidas na inicial, e são muitas as circunstâncias, não deixam margem para dúvida razoável acerca da utilização daquelas mulheres apenas para cumprir tabela. Joaquina e Maria são irmãs, foram pensadas para concorrer ao mesmo cargo, disputariam votos no mesmo núcleo familiar? Aliás, é interessante, não consta isso, mas é interessante fazer essa consideração. E havia a possibilidade de, foi dito pela defesa, que pensaram a Joaquina, que estava concorrendo a deputado federal, quando a irmã saiu, puxaram para deputado estadual, não bate com a situação de uma renúncia, né, da primeira, por motivo de foro íntimo, e da segunda, renunciou depois daquela que havia renunciado, porque poderiam, ao invés de colocar uma irmã e outra irmã disputando o mesmo cargo, poderiam substituir por uma outra candidata, uma outra mulher, que não duas irmãs da mesma família. Isso é um dos motivos. Outro, informação de que remanejaram para deputado federal, para estadual, o partido tinha que substituir por outra mulher, acabei de falar. Isso porque a jurisprudência do TSE, referida na inicial, o RESP 600.655 de 2020, aliás, parabenizar, doutora Sara, pela inicial, pela robustez, pelo conteúdo, né, bem denso da inicial, inclusive trazendo esse RESP, que fala exatamente de trazer parentes para concorrer ao mesmo cargo. O TSE diz que isso é indício, e no caso aqui, uma quase certeza de fraude, realmente, quando você pega pessoas da mesma família para concorrer ao mesmo cargo, num caso dessa questão de cota, RESP 600.655, 2020. Isso não pode acontecer, segundo a jurisprudência do TSE. Então, a desistência tácita da campanha pressupõe atos de campanha para mostrar que havia intenção de concorrer. E eu não vi esses atos de campanha, em especial em se tratando de duas pessoas que eram professoras, que tinham certa liderança e que eu acrescento aqui, eram parentes do presidente nacional do partido PTB. Ambas são tias, salvo engano, de Cássio Ramos, que era o presidente nacional do partido. Então, não faz sentido essas desistências, essa demonstração de falta de campanha e esse parco valor, essa prestação de contas consta da inicial e de todo o processo. Joaquina não fez ato de campanha como deveria ser, e repito, em sendo parente do presidente do Partido Nacional, a campanha deveria ser mais consistente. O partido não lhe deu recursos para concorrer, recursos que deveriam ser melhores canalizados. Há uma reclamação, há uma notícia no processo dizendo que não chegou verba numerária e por isso uma desistiu, a outra acabou, enfim. Demonstração clara de que o único objetivo do partido era realmente preencher formalmente a cota de gênero, mas sem a intenção de efetivar uma regra que é inclusiva e que exige de todos nós uma postura ativa para que isso possa acontecer. Maria Trindade, aliás, as três mulheres que estão mencionadas, Maria Meire, Maria Trindade e Joaquina, não realizaram, a meu ver, atos de campanha, nem receberam recurso suficiente para fazer valer essa
cláusula. E do conjunto da ópera, quando a gente pega todo o processo de ponta a ponta, a impressão que me deu e a certeza que me põe é exatamente que utilizaram essas mulheres apenas com número para fazer formalmente um registro, sem efetivamente pensar na inclusão da mulher na política. Então, com essas considerações, e logicamente eu não vou tecer outras, porque o voto do ilustre relator está completo nesse sentido, eu só faço essa fundamentação por dever de ofício, eu tenho que fundamentar e também para agregar, principalmente para agregar essa conta do DRAP. O DRAP é o número de candidatos colocado no DRAP, é esse número que representa os 100%, e sobre ele que tem que ser feita a regra de 3 para ver a situação dos 70% a 30%. Sugiro até que se inclua isso na ementa, porque não procurei, não achei em nenhuma ementa nesse país que trate com essa clarividência de que os 70% e 30%, eles devem ser retirados do DRAP depois de transitado em julgado. É daquele número que a gente tem que fazer conta, e não de remanescentes, né, de candidatos que foram desistindo, que faleceram, ou que renunciaram, ou que foram impugnados ao longo do caminho. Então, com essas considerações, eu acompanho o relator, pedindo venha a todos que votaram em sentido diferente, e anuncio o resultado. O TRE do Amapá, a unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu das ações e, no mérito, por maioria, julgou parcialmente procedente a AIGE e procedentes as AIMES, vencidos os juízes Tina Souza, Paola Santos e Rivaldo Valente. Doutor Fábio, doutor Severo, acho que Vossas Excelências estavam acompanhando esse processo. Obrigado, tá, pela presença. Foco no auditório. E aí, ilustres parem, não há mais nenhum outro processo. Foco no desembargador João Lage. Processo em mesa. Temos sessão amanhã, não, né? Quando é a próxima? A nossa próxima sessão é dia 30, resta-me então, antes de encerrar nosso trabalho, desejar a todos um bom resto de dia, tá bom? E um bom resto de semana. Declaro encerrada a sessão, foi muito... Não, perdão, aos pares, amanhã tem sessão, tá? Amanhã, é que na minha conta estava, por isso que eu perguntei. Então pronto, amanhã tem sessão, tá? Até amanhã, até às 16 horas. A você que nos acompanhou também, muito obrigado pela companhia. Até amanhã, se Deus quiser, está encerrada a nossa sessão de hoje. Boa tarde. Recording stopped. Uma boa tarde a todos. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional do Amapá e seus magistrados.